Como melhorar o seu inglês em 12 semanas. Olá, eu sou a Carol Duarte, eu estou fazendo um desafio para melhorar o meu inglês e eu estou dividindo aqui para poder te ajudar a te inspirar também, te dar várias ideias para você melhorar o seu inglês também, independente do nível que você está hoje em dia e de quais são os seus objetivos com o inglês. Os meus objetivos são melhorar a minha fluência, melhorar a minha confiança ao falar, principalmente com nativos, em ambientes que só tem nativos, melhorar um pouquinho do meu vocabulário técnico, porque eu comecei a trabalhar numa área diferente aqui na Austrália, né, na minha área de formação, e também melhorar a minha pronúncia. Quero refinar mais a pronúncia para eu conseguir ser entendida e também entender melhor as pessoas quando elas estão falando uma coisa e não deu para pegar certinho assim, pela pronúncia eu consigo meio que decifrar qual palavra elas estão falando. Pois bem, essa é a 11ª semana, então o desafio são 12 semanas e eu completei agora a 11ª, vou começar agora a última semana do desafio e isso tá trazendo uma experiência diferente para mim, porque eu tinha na cabeça que no final é quando eu vou dar o sangue, entendeu? Vou com tudo, vou colocar bastante energia para poder terminar com chave de ouro. E aí na semana passada eu não consegui cumprir tudo, essa semana a mesma coisa, e isso trouxe para mim uma lição de vida, na verdade. E no final das contas, acho que foi bom ser desse jeito, para eu entender que às vezes a gente acha que as coisas são uma corrida de 100 metros, né? É fazer tudo muito rápido, quanto antes e tudo. E muitas vezes a gente chega mais longe se a gente conseguir colocar tudo em um ritmo que a gente consiga levar, né? Então, uma maratona. E eu acho que essa parte principalmente de estudo, né, desse planejamento de estudo, eu acho que ele tá mais para esse lado, entendeu? Não é assim, vamos correr e fazer, e sim achar um ritmo pra gente continuar fazendo, porque no final das contas, esse planejamento que eu fiz foi de 12 semanas, mas eu tô entendendo várias coisas aqui que vai sim caber na minha rotina e que eu vou continuar levando pra vida, pra eu melhorar, e quanto mais eu puder o meu inglês, porque isso vai me ajudar a abrir mais portas, a ganhar um salário cada vez maior, a me sentir mais em casa na Austrália, a me sentir eu mesma em inglês, porque às vezes a gente muda a personalidade, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas somente agora eu tô conseguindo me sentir mais à vontade em falar, em brincar, e ser engraçada, assim, ser espontânea em inglês. Inclusive, uma situação engraçada que aconteceu essa semana é porque eu fui a Sydney buscar um carro da empresa. E esse carro, eu tô usando ele nessa semana, mas eu vou trocá-lo com o meu chefe, com o carro do meu chefe. Então, esse carro, ele é o mesmo carro, só que esse é 0 km, né? E o outro já tá um pouquinho rodado. Também acho que é novo, deve ter, sei lá, uns 2 anos. E aí eu vim com esse carro, fui lá buscar em Sydney, porque meu marido estava indo pra lá, aproveitei pra ir junto com ele. E aí eu já brinquei com o meu chefe, falei assim, o negócio é o seguinte, eu gostei muito do carro, eu não vou trocar com você não, e tudo. Coisas que antes em inglês eu não conseguia, assim, brincar e fazer coisas assim, aí ele fala alguma coisa disso de trocar, eu falei, a gente tem que ver se eu vou querer trocar, né, porque eu que tô indo buscar o carro. Então, situações como essa, assim, que antes eu ficaria tipo assim, tá, beleza, eu vou buscar o carro. Tipo, séria, entendeu? Bem profissional, e agora eu tô um pouquinho mais espontânea. Vamos lá. Uma das coisas, né, que eu tô fazendo aí para melhorar para analisar essa melhora, para poder checar a minha melhora, é exatamente olhando a minha nota no Elsa. O Elsa é um aplicativo que eu tô usando todos os dias, né? Eu tenho tarefas diárias, semanais e pontuais. Das diárias, eu faço 15 minutos de pronúncia. E, na verdade, é um pouquinho de tudo no aplicativo. Ele é mais voltado à pronúncia, mas ele te ajuda com tudo. E eu tenho feito 15 minutos lá e 5 palavras ou frases que eu quero acrescentar no meu vocabulário, então eu faço pelo Elsa. Minha ideia é fazer 5 por semana, essa semana eu fiz 4 vezes. A outra coisa é uma leitura em voz alta e me gravar lendo para conferir como é que eu tô indo. E eu, inclusive, conferi essa semana passada e dá para ver já uma certa diferença. E fiz também 4 vezes essa semana, era para fazer 5 e não consegui completar tudo. Semanalmente, eu tenho que conversar com 3 estranhos. Eu não tenho certeza se eu falei com 3 estranhos, porque eu não anotei, infelizmente, mas eu
conversei com mais gente na obra, pessoas que eu já havia conversado, né? Então já não eram mais estranhos, mas puxei assunto e conversei mais. Eu não sei se eu conversei com 2 pessoas novas, assim, 100% novas, mas com pessoas que eu conheci uma vez só, né? Só conversei uma vez, eu conversei mais também. Então acho que isso é positivo. E outra coisa é fazer uma técnica de shadowing, que é falar por cima de um nativo. Eu estava inicialmente pegando o podcast de 2 pessoas, e agora eu comecei a fazer um estudo da Bíblia, de um podcast que eu adoro. Eu já tinha começado ele antes, aí eu acabei não dando sequência, eu voltei a fazer agora. E aí eu fiz novamente o shadowing do padre falando ali no podcast. Então, essa é a semanal. E pontual, check-up de pronúncia, e eu fiz também um check-up do meu sotaque. E agora eu vou fazer de novo um check-up de pronúncia para terminar o desafio e conseguir ver mais claramente como é que tá indo. E a outra coisa era entrar em um grupo. Eu entrei sim em um grupo, até chama Toastmasters, né? Eu tenho um vídeo aqui dedicado dentro do desafio explicando mais, tem em todos os lugares do mundo, eu super recomendo. E eu ainda não paguei para eu continuar, né? Eu fui em algumas sessões, mas eu tô ainda vendo se isso vai caber dentro da minha rotina, porque eu tô me dedicando bastante agora no meu business, né? De carreira na Austrália, de ajudar as pessoas a conseguir emprego aqui na área. E eu tô trabalhando full time, tô me dedicando a esse business, tô já terminando esse desafio, já querendo fazer outro. E eu não sei ainda se vai caber isso dentro da minha rotina, mas foi algo maravilhoso e eu tenho vontade sim de voltar a fazer, não sei se vou fazer agora ou mais pra frente. Pois bem, por que eu tô falando isso? Porque no Elsa eu vejo a minha nota, né? E aí, a semana passada eu só fiz 4 dias e eu acabei não tendo mudança, assim. Na semana anterior eu tava com uma nota de 88%, inglês avançado, 88%. E aí, na semana passada, ele ficou variando de 88 a 87. E aí, essa semana, a mesma coisa. E agora, gente, o meu inglês terminou em 87%. E aí, eu fiquei bem triste, né? Porque eu falei, eu queria vir aqui e trazer a boa notícia, que agora o meu inglês tá 89, tá 90. Mas não foi bem assim, na verdade, ele tá 87. E isso foi outra coisa que me trouxe uma reflexão também. Que é ótimo ter essa forma de medir pra gente poder se empolgar, para a gente poder correr atrás de melhorar, para poder medir também, né, o nosso progresso. Então, do início até agora, eu vendo sempre aumentando ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso é bom, é gostoso e nos dá um pouco de base, né? Mas isso não é tudo, porque nem sempre essa nota vai refletir a realidade. Então, por exemplo, teve dias que eu fiz o dia inteiro fazendo ali as frases e tudo que eu separei da engenharia, e aí quando eu olhei a nota não tinha mudado nada, assim, não tinha acrescentado nada em vocabulário, nada nessas coisas, porque eu estava usando o mesmo vocabulário, então eu não sei se pontua para mais quando eu estou fazendo somente esses exercícios assim. Aí voltei a fazer os exercícios, né, completos, falei, então vai ver que não tá me ajudando a ganhar mais vocabulário e tudo, vou voltar a fazer o exercício inteiro lá. E aí, só que, por exemplo, quando eu tô fazendo um exercício, ele chama de roleplay, né? É como se o aplicativo me desse uma pessoa para eu ser. Então, nesse caso eu sou a gerente de projetos, eu sou engenheira civil, eu sou não sei quem. E tô sempre conversando com uma pessoa diferente. Tô conversando com um cliente, com um colega de equipe, com um designer e tal. E aí, eu tenho que falar com essa pessoa. E aí tem os assuntos e tudo. É bem legal. Gente, é muito interessante. E eu acho que todo mundo deveria tentar, pelo menos. Nem que fosse... Mesmo se o seu inglês estiver mais básico, intermediário, porque eles ajustam ao seu nível de inglês. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um link. Ou para você testar uma semana gratuita, ou para você baixar ele com 50% de desconto com um valor no Brasil. Tá saindo a R$185 no momento. Então, até se você pegar a semana gratuita, depois cancela e pega outro link para poder pegar com esse valor de 50% de desconto em reais. Sai 185, $1 por semana australiano, num período de um ano, né, gente? Tá muito bom. Mas enfim, e aí eu peguei... nesses exercícios, às vezes tá lá, eu tenho que falar sobre algum assunto, e na hora de falar, eu dou uma gaguejada, assim, sabe quando você dá uma errada numa palavra e você vai lá e fala ela de novo e tudo? E eu tô imaginando que às vezes porque pensa que é um computador, né,
ali analisando a nossa fala. E aí deve rolar aquela quebra, assim, né? Tá lá aquele gráficozinho de fala e do nada tem uma quebra, porque eu parei, comecei de novo e tudo. E eu imagino que isso, por exemplo, não deve pontuar muito bem na pronúncia. E aí, mas na vida real, quando eu tô aqui conversando com uma pessoa, e aí eu vou falar uma palavra e errei, e eu vou lá e conserto a palavra, isso não parece que minha fluência ficou pior, né? Eu não sei se a gente fala pronúncia antes, eu tava querendo dizer fluência. Então eu tô aqui com a fala fluida e dá uma quebrada. Aí continuo com a fala fluida. Na vida real é assim, eu falo uma coisa, daqui a pouco eu conserto e falo outra, e tá tudo tranquilo. E no aplicativo isso não mostra, né? É tipo quando a gente faz aquelas provas de proficiência de inglês. Tem gente que precisa de fazer para aplicar para algum visto, tem gente que precisa de fazer para poder entrar numa faculdade. E nem sempre a nota da prova vai refletir exatamente o nível de inglês. Às vezes você está bom em fazer provas, às vezes você é bom em fazer um certo exercício. Mas, na realidade, a gente sabe que se estiver estudando muito para a prova, vai acabar melhorando um pouquinho o inglês, talvez, né? Dependendo do jeito de estudo de cada pessoa. E nesse caso, eu, né, com essas 11 semanas que eu tive praticando inglês, praticando a leitura em voz alta, colocando várias palavras diferentes no meu vocabulário, meu inglês está melhorando muito. Só que a forma de avaliar lá, às vezes não vai pegar exatamente essas nuances e as coisas que eu tô sentindo, principalmente na minha confiança. Não tem jeito de medir confiança, né? Eu tô me sentindo mais à vontade, não tem jeito de medir o quão à vontade eu estou me sentindo ao conversar com as pessoas. E o vocabulário tá aumentando, mas quando eu faço um exercício lá e eu uso um vocabulário e no próximo dia, no próximo exercício eu tô usando o mesmo vocabulário, parece que de um exercício para outro não melhorou. Mas na minha vida real, esse vocabulário que eu tô ganhando, eu tô conseguindo aplicar. Então, apesar da nota ter caído aí para 87 e eu ter ficado um pouquinho triste porque eu queria trazer aqui uma nota maior, eu entendi que às vezes isso pode ser uma coisa assim, uma medida de ego, porque no final das contas é tipo o CDF da turma. Às vezes tem uma pessoa que ela é muito inteligente, só tira 10, mas porque assim sabe, né, estudar e se dedica muito ali para poder tirar aquela nota e ir muito bem, mas às vezes não consegue, por exemplo, ter a coragem, talvez, de aplicar para uma vaga, de começar uma coisa nova, uma coisa diferente, porque tem muito aquela coisa do perfeccionismo de querer ser muito bom, de ter medo de errar, de ter medo de falhar. E às vezes a pessoa tem a melhor nota de todas, mas às vezes não é o melhor profissional daquela área no mercado de trabalho porque falta o restante, né? Então, enfim, isso é tudo o que eu vim pensando e refletindo por eu ter ficado triste com esse 87. Ainda quero crescer, ainda quero melhorar. Acho que é maravilhoso ter essa medida. Acho que sempre que a gente tem uma forma de medir, isso nos ajuda, né? Dar um parâmetro. Mas, no final das contas, o que vale mesmo é o dia a dia. E eu tenho certeza que se você fizer 11, 12 semanas focadas, com uma rotina de estudo, uma rotina de leitura, de speaking, de listening e tudo, é impossível não melhorar. Eu pratiquei muito mais do que eu praticaria, eu aprendi muito mais vocabulário do que eu aprenderia, eu falei muito mais do que eu falaria, eu conversei com um monte de estranho que eu nunca conversaria, e só desse resultado eu já sei que muita coisa mudou e eu não tô me cobrando. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui numa terça-feira à noite, né? Então já começou a segunda semana. Eu geralmente tiro a segunda e a terça-feira, geralmente são os dias que eu não tenho feito as atividades, por isso que eu não tenho problema em fazer hoje, meu aplicativo tá igual. Mas eu tirei, porque quando eu vi que eu falei um pouquinho, eu falei assim, quer saber? Semana que vem eu vou começar desde segunda-feira, eu vou fazer segunda, vou fazer terça, quarta, vou fazer 7 dias. E agora eu tirei, assim, descansei dessa pressão, porque tá tudo bem, eu vou fazer os 5 dias ou 4 dias se eu falhar mais uma vez, porque no final das contas, o montante aí de 12 semanas é o que tem trazido essa diferença. O que mais que eu queria falar? Sobre fluência, né? Porque fluência é uma coisa engraçada, porque cada pessoa tem uma ideia do que é fluência. Na verdade, eu deveria até pegar num dicionário para poder ver exatamente o que é fluência, né? Mas na minha cabeça, ser fluente na fala, é como se fosse falar fluido, assim. Se eu falar desse jeito, eu acho que a minha fluência
não é muito boa. Então, isso é o que eu vejo como fluência. Acho que você pode ter um nível intermediário, às vezes está faltando um pouco de vocabulário, mas ainda assim você conseguir falar de forma fluente. E você pode ter um nível mais avançado, assim, na sala de aula, né? Entender das estruturas gramaticais, ter um vocabulário maior e tudo, e ainda assim falar tudo picotado, devagar, sem linkar uma palavra na outra. E para mim, apesar do seu inglês ser avançado, a sua fluência vai ser um pouquinho pior. E nessa reta final, apesar de eu ter falhado aqui e ali nesses exercícios, uma coisa que eu acrescentei no desafio que eu tô achando que tá fazendo muita diferença foram as 4 aulas de inglês. Então, no meu segundo vídeo, acho que no meu segundo vídeo aqui da playlist, eu mostrei o resultado ali de dois check-ups que eu fiz. Um check-up de pronúncia e o outro de sotaque. E aí, com base nos resultados desses dois check-ups, eu entendi algumas coisas que eu precisava de melhorar e as aulas de inglês são voltadas a esses erros, né? Então eu fiz aí uma aula de TH, a primeira de todas. Apesar de eu falar, eu já entender a estrutura, entender como fala, ainda às vezes deixava para lá. Fiz outra do som do I, né? O E e o I, para eu poder pegar isso também, porque às vezes eu também erro. E a terceira coisa que eu também estava errando era o som de carrot, que eu falei lá que a Evelyn pontuou bem fácil para mim, que é um som tipo o som do schwa, um som tipo não sei explicar, não sei nem se estou fazendo certo. Tipo, o schwa é tipo e o carrot é tipo a mesma coisa, só que o queixo abre um pouco mais, assim, né? Tipo, é como se fosse o schwa na sílaba tônica. Enfim, para poder, né, eu explicando aqui, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. A outra coisa, que tem um pouco mais a ver até com sotaque, muitas palavras, na hora de falar, para ficar mais fluido, às vezes ela tem um som, um som qualquer lá de alguma vogal, mas na fala, na hora de conectar as palavras, os australianos colocam um som do schwa, que é esse som, tipo, preguiçoso, assim, um som de nada, tipo, E a ideia disso é exatamente para poder juntar mais facilmente uma palavra na outra e com isso ficar uma fala mais fluida. E foi muito legal essa aula. Eu, assim, na teoria eu já sabia dessas coisas, desde na hora que você vai fazendo na prática é muito diferente, você vê os erros. E uma das coisas que eu mais gostei de ter feito essas aulas, ainda tem mais uma essa semana, foi exatamente de ganhar mais consciência. Então, eu entendia das regras, mas muitas vezes eu não conseguia ver o erro em mim. E outra coisa que está me ajudando nisso é a leitura em voz alta. Então, eu tô tirando de vez em quando para assistir alguns dos áudios, para eu poder ver como é que tá essa leitura, o que eu tenho errado. Às vezes, na hora de ouvir, eu falo, errei isso aqui. Mas o que tá melhor de tudo é que eu tô conseguindo entender isso na hora de falar. Coisa que, às vezes, quando a gente não entende muito bem, tem muito gravado na cabeça a diferença dos sons, a gente não ouve, né? Então, vou dar um exemplo. O THE, né, tipo, sei lá, a bola, the ball. Eu só falava eu sempre falava ele, tipo, ou the, tipo, só usava assim. E quando você vai falar a próxima palavra começa com uma vogal, por exemplo, o final, the end, você fala ele não é o the, é the. E para conectar o the com end, eles colocam tipo um sonzinho de Y. Então fica the end, the end. Eu nem ouvi a diferença desse the e the. Nunca percebi que falava diferente. E não ouvia nos outros, muito menos falava. Eu sempre usava o mesmo jeito. Só que, por exemplo, se eu falar assim, the end, tá menos fluido do que falar the end. The end, the end. E eu não percebia isso. E aí, por exemplo, eu agora tô conversando com meu marido e toda hora eu vejo ele falando the end, ou qualquer coisa desse sentido. E às vezes eu até, quando começo a falo errado, eu conserto. E eu tenho me consertado, principalmente em casa, pra assim que eu falo errado, eu falar certo de novo, pra eu poder assimilar que esse é o jeito.
E antigamente eu não via isso, agora eu consigo ver e ter consciência. Outra coisa, hoje eu tava voltando para casa do trabalho, cansadíssima. Agora, por exemplo, gente, são 10h07 da noite, então rotina puxada no trabalho, né, na minha empresa agora de carreira na Austrália e tudo, e ainda, né, com o inglês aqui e tal. E eu tava conversando com meu marido no telefone, a gente foi buscar com ele um carro, e que ele tá com o carro da empresa, fui buscar o outro carro nosso que tinha ficado na estação. E aí, no que eu tava conversando com ele, eu comecei a perceber que eu tava deixando de falar os THs, tipo assim, de cansaço. Onde era pra falar TH alguma coisa, eu falava só o T, como se eu estivesse falando certo, ou F, sei lá que letra que dá pra substituir. E aí, assim que eu comecei a falar errado, eu falei, quando eu tô cansada eu pulo, quando eu tô cansada eu deixo de falar, ou quando eu tenho, por exemplo, várias palavras em seguida com esse som, às vezes eu pulo. Então, eu tô mais consciente e eu tô percebendo, e aí quando eu comecei a perceber isso, eu já comecei a forçar a falar o TH. E aí já ficou certinho. Então, é uma consciência que eu tô ganhando, que eu tô achando que tá valendo muito a pena. Que talvez se eu não tivesse feito essas aulas, se eu não tivesse feito o check-up de pronúncia com a Evelyn, entendido quais eram os meus erros e tudo, talvez eu tivesse ainda, né, patinando. E para mim, eu tô sentindo assim, apesar de ter ficado triste quando terminou a semana e eu não consegui cumprir, tipo, 5 vezes os exercícios diários, hoje, gravando esse vídeo, depois dessa reflexão que eu tive aí segunda e hoje, terça-feira, eu pensei bem e eu acho que o resultado está sendo muito positivo. E eu quero muito que você se dedique, faça também esse desafio, coloque as suas regras da forma que vai ser melhor para você, porque cada um tem desafios diferentes e dificuldades diferentes. E no final das contas, gente, o que ficou muito claro para mim nessa semana é que o que vale é a constância, a disciplina de fazer o que tem que ser feito. E é exatamente o que fala lá no livro The 12-Week Year, que é, se você focar em fazer o plano, mesmo se você fizer 85% dele, você ainda vai colher os resultados. Então, a gente tenta fazer, ou tem a intenção de fazer 100%, mas só de não parar e continuar tentando fazer cada vez melhor, ainda assim a gente vai, mesmo que para ali nos 85, 90, 95%, o resultado vem. Se você não começou, tá só assistindo aqui e tá pensando em começar, vou deixar aqui o primeiro vídeo da playlist para você assistir e começar o desafio.